Olá, galera, tudo bem? Professor Bruno na área para falarmos agora sobre o artigo 26 da Lei Complementar 75 do ano de 93. Como você já sabe, nós estamos estudando artigo por artigo dessa lei complementar, preparando você para o concurso do Ministério Público da União, que tá aquele lenga-lenga, mas uma hora vai acontecer e você tem que estar preparado para isso, não é? Vamos então ao artigo número 26. O vídeo anterior nós tratamos sobre o artigo 25, falando que o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, ele é designado dentre maiores de 35 anos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal. Não é? É permitida a recondução desse procurador-geral. Falei daquele embate de várias reconduções, então basta você acionar o vídeo anterior do artigo 25 para entender melhor isso que eu disse para vocês. Vamos falar um pouco agora sobre as atribuições do Procurador-Geral da República. E eu já faço trago uma informação interessante, que nós estamos falando aqui de atribuição e não de competência. Competência a gente usa mais para órgão jurisdicional. Tá? Vamos falar de atribuições, atribuições que se misturam com muitas atribuições administrativas. Por isso, a diferença entre atribuição e competência. Tá? Quais são as atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União? Aqui é mais decoreba, não tem jeito. Né? O inciso 1º fala de representar a instituição. Claro, ele é o chefe do Ministério Público da União, ele representa a instituição. Segundo, ele propõe ao Poder Legislativo, é importante que fique atento a isso, os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. Então, veja, esse chefe do Ministério Público, ele não aprova de imediato esses projetos de lei. Ele propõe ao Poder Legislativo projetos de lei sobre o Ministério Público, porque a competência típica do Poder Legislativo é a criação de leis, não é? 3. Apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, uma vez que ele é chefe desse Ministério Público, compatibilizando, essa palavra aqui é essencial, vou explicar para vocês, os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quando eu falo de MPU e suas ramificações, Ministério Público Federal, Militar, do Trabalho, do Distrito Federal e Territórios, cada Ministério Público tem um anteprojeto, que não é o definitivo. A partir desses projetos de lei, de orçamento, na verdade, desses ramos, o chefe do Ministério Público apresenta uma proposta que vai compatibilizar esses projetos das ramificações do Ministério Público. Tá? 4. Nomear e dar posse ao vice-procurador-geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, que é o procurador ligado ao Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, relacionado ao Ministério Público Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, aqui nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então veja que tanto nomear e dar posse aos procuradores gerais desses ramos do Ministério Público cabe ao PGR. Encaminhar também ao Presidente da República lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então o presidente recebe uma lista com 3 nomes para que esse presidente escolha o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 6º, encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos TRFs, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Então, aqui nós estamos falando agora da composição dos tribunais, tanto TRF, STJ do Distrito Federal, STJ, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho. Então, nós temos membros do Ministério Público compondo esses tribunais. Encaminha-se, então, listas sextuplas aos respectivos presidentes de cada um desses
órgãos, tá? Cada um desses tribunais, TRF, TJ do Distrito Federal, STJ, Tribunal Superior do Trabalho e TRTs. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público. Então, vamos imaginar que tem uma atribuição do MPM, Ministério Público Militar, entrando em conflito com o Ministério Público do Trabalho. Quem vai dirimir, resolver esses conflitos é o Procurador-Geral da República. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal, não tem o que dizer aqui. Atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Prover e desprover os cargos de carreiras do Ministério Público da União e dos seus serviços auxiliares. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos nesta lei, e ao longo dos vídeos nós trabalharemos com esses aspectos. Sexto, fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. Então, os estagiários do Ministério Público da União, o valor dessas bolsas, quem fixa essa remuneração, que é recebido pelos estagiários, é o PGR. Exercer outras atribuições previstas em lei. Perceba que aqui nós temos um caráter exemplificativo, não é exaustivo nesse artigo. E exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Tá? Aí vem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º falar um pouco sobre delegação. Cabe ao Procurador-Geral da República delegar algumas atribuições aos procuradores gerais, ou seja, ao Procurador-Geral do Ministério Público Militar, ao Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, aos Procuradores Gerais das ramificações. São todas as atribuições que são delegáveis? Não. Somente a que está prevista no inciso 7º e no inciso 8º. O que diz o inciso 7º? Dirimir conflitos de atribuições, veja que pode ser delegada, e praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Essas duas atribuições, elas são delegáveis, então, aos demais procuradores gerais. Essa delegação também poderá ser feita ao diretor-geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Então, quando eu falo de delegação ao diretor-geral da secretaria, não são todas essas atribuições que foram delimitadas no parágrafo 1º. Eu estou falando apenas aquelas relacionadas aos servidores e serviços auxiliares, no que tange a gestão administrativa, financeira e pessoal. Então, veja que nós temos aqui no inciso 8º, que é delegável aos demais procuradores, praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Esse inciso 8º pode ser delegado ao diretor-geral da Secretaria do Ministério Público da União quando se relacionar a servidores e serviços auxiliares neste caso. Tá? Então, que fique claro esse parágrafo 2º. Então, vimos aí as atribuições do PGR. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande por e-mail para contato@eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até breve.